A formação do Sistema Solar. Há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. O espaço onde hoje existe o Sistema Solar era ocupado por uma vasta nuvem de gás e poeira cósmica, chamada nebulosa solar, composta principalmente de hidrogênio e hélio, os elementos mais abundantes do universo. Essa nuvem se estendia por distâncias imensas e permanecia em relativo equilíbrio dinâmico, expandindo e contraindo levemente, sob a influência da gravidade e da pressão interna dos gases. Tudo mudou quando um evento externo perturbou esse equilíbrio. A hipótese mais aceita é a de que a onda de choque, produzida pela explosão de uma supernova próxima, comprimiu partes da nuvem, acima do limiar crítico de colapso gravitacional. Regiões mais densas começaram a atrair material ao redor, crescendo progressivamente. A gravidade, essa força silenciosa e onipresente, tornava-se a arquiteta do que viria a ser o nosso lar cósmico, o disco protoplanetário. À medida que a nuvem colapsava, ela começou a girar de forma cada vez mais rápida. Um efeito direto da conservação do momento angular, o mesmo princípio que faz uma patinadora girar mais rápido ao encolher os braços. Esse giro achatou progressivamente a nuvem em um disco rotativo, conhecido como disco protoplanetário. No centro, onde a densidade e a temperatura atingiam valores extremos, acumulava-se uma protoestrela, o embrião daquilo que se tornaria o Sol. O disco não era homogêneo. Próximo ao centro, onde o calor era intenso demais, apenas materiais com alto ponto de fusão podiam se condensar. Silicatos, ferro e níquel. Mais além, a partir de uma fronteira chamada linha de neve, a temperatura era baixa o suficiente para que água, metano e amônia se solidificassem em cristais de gelo. Essa divisão seria determinante para a formação de dois tipos de planetas: a acreção planetária. Dentro do disco protoplanetário, partículas de poeira e gelo colidiam constantemente. Colisões relativamente lentas faziam as partículas se agregarem em objetos maiores chamados planetesimais, corpos rochosos ou gelados com diâmetros que variavam de metros a centenas de quilômetros. Esses planetesimais colidiam entre si, e os maiores atraíam gravitacionalmente mais material, crescendo progressivamente num processo chamado acreção. Em dezenas de milhões de anos, esses embriões planetários dominavam suas órbitas, varrendo a maior parte do material ao redor. Os planetas rochosos nas regiões internas formaram-se com relativa rapidez. Os gigantes gasosos, mais distantes, acumularam primeiramente núcleos sólidos massivos e depois capturaram enormes quantidades de hidrogênio e hélio diretamente do disco. Antes que o jovem Sol os dispersasse com sua radiação, o Sol acende e remodela o sistema. Quando a protoestrela central atingiu temperatura e pressão suficientes em seu núcleo, cerca de 10 milhões de graus Celsius, as reações de fusão nuclear se iniciaram. O hidrogênio começou a se fundir em hélio, liberando uma quantidade colossal de energia, em forma de luz e calor. O Sol havia nascido. Com ele, chegou o vento solar, um fluxo contínuo de partículas carregadas, que varreu o gás residual do disco em poucos milhões de anos, consolidando a estrutura básica do Sistema Solar. O jovem Sistema Solar ainda era um lugar caótico e violento. Evidências geológicas e computacionais sugerem que a própria Lua se formou quando um objeto do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a prototerra, expelindo material que se agregou em órbita. O período entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás, conhecido como o Grande Bombardeio Tardio, foi marcado por uma intensificação dos impactos que esculpiu as crateras visíveis até hoje na superfície da Lua e dos planetas rochosos. E assim, de uma nuvem de poeira cósmica, nasceu o nosso Sistema Solar, um lar de maravilhas e mistérios. Os planetas rochosos. Mercúrio, o mensageiro veloz, o menor e mais interno dos planetas, orbita o Sol em apenas 88 dias terrestres. Sua rotação é tão lenta
que um único dia solar dura 176 dias, resultando em extremos de temperatura dramáticos. A face voltada para o Sol atinge 430 graus Celsius, enquanto o lado noturno despenca para 180 graus /0. Uma das maiores variações térmicas. Mercúrio possui um núcleo de ferro desproporcionalmente grande, ocupando cerca de 85% do raio do planeta. Colisões catastróficas durante a formação do Sistema Solar arrancaram grande parte do manto rochoso original. A superfície é coberta por crateras de impacto e longas escarpas chamadas hoops, formadas pela contração do planeta. Vênus, o inferno estufa, frequentemente chamado de gêmeo da Terra, por seu tamanho e massa similares. Vênus é um mundo radicalmente diferente do nosso. Sua atmosfera é 96% dióxido de carbono. Nuvens densas de ácido sulfúrico retêm o calor, atingindo 465 graus Celsius na superfície. Mais quente que Mercúrio. É o mais extremo exemplo de efeito estufa descontrolado em todo o Sistema Solar. Outro aspecto singular é sua rotação retrógrada. Ele gira ao contrário em relação à maioria dos planetas. Um dia venusiano equivale a 243 dias terrestres, mais longo que seu próprio ano orbital de 225 dias. Sondas revelaram vastas planícies vulcânicas, montanhas e estruturas geológicas únicas, como Coronae e Tesserae. Terra, o planeta vivo, o único planeta conhecido abrigar vida, resultado de fatores favoráveis. Sua distância do Sol a coloca na zona habitável, onde a água pode existir, no estado líquido. A atmosfera rica em nitrogênio e oxigênio filtra a radiação e regula a temperatura. O campo magnético gerado pelo núcleo de ferro líquido desvia o vento solar. A presença da Lua estabiliza o eixo de rotação terrestre, evitando oscilações climáticas caóticas. A geologia terrestre é dinamicamente ativa. Placas tectônicas se movem continuamente, reciclando a crosta oceânica, erguendo montanhas e provocando terremotos e vulcões. O vulcanismo libera dióxido de carbono, enquanto processos de intemperismo o removem, mantendo o balanço climático. Os oceanos, cobrindo mais de 70% da superfície, atuam como reguladores de calor e abrigam biodiversidade. Marte, o planeta vermelho, o planeta mais estudado, além da Terra, e o mais parecido com o nosso mundo. Evidências robustas mostram que no passado possuía água líquida correndo em sua superfície. Hoje sua atmosfera tênue e a ausência de campo magnético o tornaram um mundo frio e árido, várido por tempestades de poeira, que ocasionalmente envolvem o planeta inteiro por meses. Marte abriga estruturas geológicas extraordinárias. O Olympus Mons, o maior vulcão conhecido, com 22 quilômetros de altura e 600 quilômetros de diâmetro. E o Valles Marineris, um sistema de cânions com 4.000 quilômetros de extensão e até 7 quilômetros de profundidade. Uma maravilha geológica. Rovers descobriram evidências de ambientes aquosos antigos, minerais formados na presença de água e compostos orgânicos. Marte permanece o principal candidato para futuras missões humanas e para a busca de vida microbiana fóssil. O futuro da exploração espacial. Os planetas gigantes. Júpiter, o rei dos planetas. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, com massa equivalente a mais de 318 terras. Sua gigantesca gravidade desempenha um papel protetor fundamental para os planetas internos. Ao longo dos bilhões de anos, capturou ou defletiu inúmeros cometas e asteroides. Sem a presença de Júpiter, a vida complexa em nosso planeta poderia nunca ter tido condições de surgir. A atmosfera de Júpiter é um espetáculo de dinâmica planetária. Bandas de nuvens de amônia e sulfeto de amônio circulam o planeta em faixas que se movem em direções opostas. A Grande Mancha Vermelha é uma tempestade anticiclônica que persiste há pelo menos 350 anos, com dimensões maiores que a Terra. Em seu interior profundo, o hidrogênio sob pressão extrema torna-se condutor elétrico, o
chamado hidrogênio metálico, gerando um campo magnético dezenas de vezes mais intenso que o terrestre. Saturno, o Senhor dos Anéis. Saturno é inegavelmente o planeta mais visualmente impressionante do Sistema Solar. Seu sistema de anéis é composto principalmente de partículas de gelo e rocha, estendendo-se por mais de 280 mil quilômetros a partir do planeta, porém com espessura de apenas 10 a 100 metros. Em termos cósmicos, os anéis são estruturas relativamente jovens, entre 100 e 400 milhões de anos, formados provavelmente pela destruição de uma lua ou captura de um cometa. Saturno é o menos denso dos planetas. Se colocado em um oceano gigante, flutuaria. Suas luas são igualmente fascinantes. Titã possui atmosfera densa, rica em nitrogênio, e lagos de metano líquido. Encélado jorra geysers de vapor d'água e compostos orgânicos, revelando um oceano subterrâneo aquecido por forças de maré, um dos locais mais promissores para a busca de vida. Urano, o planeta deitado. Urano possui seu eixo de rotação inclinado em 98 graus em relação ao plano orbital. Essencialmente, ele orbita o Sol de lado. Isso resulta em estações extremas. Durante o solstício, um polo fica voltado para o Sol por 42 anos terrestres consecutivos, enquanto o outro mergulha em décadas de escuridão permanente. A causa mais aceita é uma colisão catastrófica com um objeto do tamanho da Terra no início da história do Sistema Solar. Urano e Netuno são chamados de gigantes de gelo para distingui-los dos gigantes gasosos. Netuno, o mundo dos ventos furiosos. Netuno é o planeta mais distante reconhecido pela União Astronômica Internacional, orbitando o Sol a uma distância média de 30 UA em um período de quase 165 anos terrestres. Apesar de estar a mais de 4,5 bilhões de quilômetros do Sol, Netuno possui os ventos mais velozes, rajadas que atingem 2.100 km por hora, suficientes para superar qualquer fenômeno atmosférico terrestre conhecido. A maior lua de Netuno, Tritão, possui órbita retrógrada, girando ao contrário do sentido de rotação do planeta, e superfície gelada, com geysers ativos de nitrogênio. Sua órbita retrógrada é considerada evidência de que Tritão foi capturado gravitacionalmente do cinturão de Kuiper. Por orbitar na direção contrária, forças de maré estão gradualmente reduzindo sua altitude. Em cerca de 3,6 bilhões de anos, Tritão será destruído pelas forças de maré do planeta. O cinturão de asteroides, um planeta que nunca foi. Entre as órbitas de Marte e Júpiter, há uma distância de aproximadamente 2,2 a 3,2 unidades astronômicas do Sol. Existe uma vasta região conhecida como cinturão de asteroides, ao contrário do que representações populares sugerem. O cinturão não é uma zona densa e perigosa, repleta de pedras colossais. Na realidade, é surpreendentemente vazio. Se toda a massa dos asteroides fosse reunida em um único corpo, esse objeto teria menos de 4% da massa da Lua. As sondas Pioneer e Voyager atravessaram o cinturão sem qualquer incidente. A hipótese tradicional de que os asteroides seriam restos de um planeta explodido foi descartada. O que ocorreu é diferente. A gravidade de Júpiter impediu que os planetesimais nessa região se agregassem em um único corpo planetário. As perturbações gravitacionais do gigante gasoso criaram ressonâncias orbitais que continuamente desviavam e colidiam os objetos, impedindo sua coalescência. O resultado é um cemitério de fragmentos primitivos, que preservam a composição do disco protoplanetário de 4,6 bilhões de anos atrás. Tipos e composição dos asteroides. Os asteroides do cinturão são classificados em 3 grandes grupos:
Composicionais, os do tipo C carbonáceos são os mais comuns, representando cerca de 75% do total. Escuros e primitivos, compostos por materiais ricos em carbono e minerais hidratados. São considerados cápsulas do tempo da história do sistema solar primitivo, preservando informações que os planetas diferenciados perderam há bilhões de anos. Os do tipo S silicáticos representam cerca de 17% do total. São mais brilhantes e compostos principalmente de silicatos de magnésio e ferro. Já os do tipo M metálicos são raros, porém intrigantes. Compostos de ferro e níquel são possivelmente os núcleos expostos de planetesimais destruídos por colisões. A missão Psyche, da NASA, lançada em 2023, tem como destino o asteroide 16 Psyche, com 280 km de diâmetro, para investigar de perto esse tipo extraordinário de objeto. As lacunas de Kirkwood. Dentro do cinturão, existem regiões desprovidas de asteroides chamadas lacunas de Kirkwood. Essas lacunas correspondem a órbitas, onde um asteroide completaria exatamente um número inteiro de voltas ao redor do Sol para cada volta de Júpiter. Nessas ressonâncias, os asteroides recebem perturbações gravitacionais repetidas e em fase, que ao longo do tempo, amplificam progressivamente a excentricidade de suas órbitas, até que sejam ejetados para fora da região. Esse mecanismo é uma das principais fontes dos meteoritos que chegam à Terra. Asteroides perturbados pelas lacunas de Kirkwood podem ter suas órbitas gradualmente alteradas até cruzar as órbitas de Marte e, eventualmente, a da Terra. A maior parte dos meteoritos que caem em nosso planeta teve origem no cinturão de asteroides e traz consigo informações preciosas sobre a química do sistema solar primitivo, incluindo isótopos radioativos que funcionam como relógios geológicos precisos, missões e a conexão com a vida. A sonda Dawn da NASA visitou Vesta e depois Ceres com 940 km, Metro-U, maior objeto do cinturão, e classificado como planeta não. Em Ceres, foram detectadas manchas brilhantes de carbonato de sódio no interior de crateras, interpretadas como evidência de atividade geológica recente envolvendo água salgada que evaporou e se depositou na superfície. Modelos sugerem que Ceres possa conter um manto de gelo sob sua crosta. A missão japonesa Hayabusa 2 coletou amostras do asteroide Ryugu, um tipo C, e as trouxe de volta à Terra em dezembro de 2020. A análise revelou aminoácidos, uracilo, uma das bases do RNA, e outras moléculas orgânicas complexas. Esses resultados reforçam a hipótese de que asteroides carbonáceos podem ter entregado os blocos construtores da vida na Terra primitiva através de impactos. Estudar asteroides é, portanto, também uma forma de investigar as origens da própria vida. O cinturão de Kuiper, a fronteira gelada, além da órbita de Netuno, a partir de 30 unidades astronômicas do Sol estende-se o cinturão de Kuiper. Esta vasta região, repleta de objetos gelados, remanescentes primitivos, que nunca formaram planetas, é cerca de 20 vezes mais largo e até 200 vezes mais massivo que o cinturão de asteroides. Suas temperaturas beiram menos 220 graus Celsius, com objetos compostos de gelos de metano Rami, Nia e água, prevista por Edgeworth em 1943 e Kuiper em 1951. Sua existência foi confirmada em 1992. Mais de 2.000 KBUs foram catalogados, com estimativas de centenas de milhares de objetos maiores. Plutão e os planetas anões. Plutão, descoberto em 1930 por Clyde Tombaugh, foi o nono planeta por 76 anos. Em 2006, a União Astronômica Internacional (U) reclassificou como planeta. A razão? Plutão não limpou sua vizinhança orbital com Pertil Rondua com outros KBUs. A sonda New Horizons revelou um Plutão surpreendentemente complexo e geologicamente ativo, com planícies de nitrogênio congelado e montanhas de gelo de água de até 3.500 metros. Plutão demonstrou que objetos distantes podem guardar histórias geológicas
ricas e inesperadas. Cometas e as origens da vida. O cinturão de Kuiper é a fonte principal dos cometas de período curto, como o cometa Halley. Perturbações gravitacionais de Netuno lançam esses corpos em trajetórias para o sistema solar interior. Ao se aproximarem do Sol, os gelos sublimam, criando a cabeleira e as caudas características. A missão Rosetta detectou aminoácidos e outras moléculas fundamentais para a vida no cometa 67P. A panspermia cometária sugere que cometas entregaram água e moléculas orgânicas à Terra primitiva. A nuvem de Oort, a última fronteira. Muito além do cinturão de Kuiper, a nuvem de Oort envolve o sistema solar como uma imensa esfera. Estende-se de 2000 UA até 100.000 UA do Sol, quase um quarto da distância até próxima. Centauri, nunca observada diretamente, sua existência é inferida pelos cometas de período longo. Estima-se que contenha trilhões de objetos gelados, mais do que estrelas, na Via Láctea. Perturbações gravitacionais de estrelas passantes ou da maré galáctica ejetam esses objetos. A nuvem é dividida em uma região interior achatada, no Bem de Hills, e uma esfera exterior, Sedina, o disco disperso, e o planeta 9. Entre o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort, existe o disco disperso. Sedina, descoberta em 2003, tem uma órbita misteriosa e altamente excêntrica. Nenhum mecanismo gravitacional conhecido explica sua órbita tão extrema. Sedina e outros objetos alimentam a hipótese de um nono planeta ainda não detectado, com massa entre 5 e 10 vezes a da Terra, em órbita muito distante e excêntrica. Padrões nas órbitas de objetos do disco disperso extremo sugerem sua influência gravitacional. A busca por esse hipotético planeta 9 é um projeto ativo da astronomia contemporânea. Sua confirmação ou descarte representará um marco definitivo na exploração do sistema solar.